E aí, pessoal, pronto para mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar num tema que é a espinha dorsal para quem está seguindo a carreira na magistratura, a relação entre política e direito. E sabe, isso não é à toa, não, porque esse tema, na verdade, ele é um módulo importante do curso de formação humanística do professor Juliano, que é voltado para quem está, assim como você, se preparando para essa carreira tão crucial. É verdade. E essa relação, pode ter certeza, ela é muito, muito mais complexa e fascinante do que parece. Entender como esses dois universos, né, se entrelaçam é a chave para a atuação de um magistrado, uma atuação justa e eficaz. Sem dúvida. Política e direito, né? Eles moldam a sociedade, o sistema jurídico, tudo, né? Mas, antes de a gente se jogar de cabeça, vamos começar com uma pergunta que pode até parecer básica, mas é o ponto de partida, né? O que é política? Parece simples, mas olha, definir política em poucas palavras é um desafio e tanto. Cada autor, né, tem sua própria visão. O Harrison, por exemplo, ele descreve como um, um curso de ação, sabe, deliberado, estratégico, algo que você escolhe depois de analisar todas as opções. Já para Laswell e Kaplan, política é tipo projetar um programa com metas, valores, práticas, englobando tudo, né? Formulação, promulgação, aplicação, demandas, expectativas. Nossa, já deu pra ver que a coisa não é tão simples assim, né? Mas e de working? O que ele traz pra essa conversa? O Dworkin, ele traz um ponto de vista bem interessante. Para ele, política é um padrão, um modelo com o objetivo de melhorar algum aspecto da comunidade. Ele dá um exemplo bem prático, sabe? A redução dos acidentes de trânsito. Para ele, isso seria uma política, né? Que É. visa uma melhoria para a sociedade. Ah, entendi. Então política não é só coisa de partido ou eleição, né? Ela é muito mais ampla. Engloba um conjunto de ações, decisões, tudo voltado para o bem comum. E isso impacta diretamente a vida das pessoas e, claro, o trabalho do magistrado. Exatamente. O Miguel, por exemplo, ele reforça essa ideia da complexidade quando ele fala que política envolve poder, autoridade, normas sociais e decisões para o futuro comum. É um conceito multifacetado, né? Gera várias interpretações. Mas uma coisa é certa: a esfera do poder político, a parte institucional, é central quando a gente fala de política. É o que o Mar destaca. Beleza. Agora que já temos uma noção melhor do que é política, vamos falar de políticas públicas. Como a gente pode definir isso dentro do mundo jurídico? As políticas públicas para o woodworking, elas também são padrões, né, que buscam um objetivo, geralmente uma melhoria social. Comparato, por sua vez, ele define como um conjunto de normas e ações organizadas para atingir um objetivo específico. Seria como um plano de ação do Estado, né? Para resolver problemas, melhorar a vida da população. E como isso se conecta com o dia a dia de um juiz. Perfeito. Elas têm uma natureza jurídica complexa. Elas atuam tanto como categoria normativa, com seus princípios, regras, quanto como um complemento para concretizar normas e princípios já existentes. E é aí que o magistrado entra em cena, né? Pensa na análise judicial das políticas públicas, por exemplo. É o campo minado, como o Guti bem coloca. Entendi. Mas e a importância das políticas públicas para garantir os direitos fundamentais? Como isso afeta o papel do judiciário? Olha, as políticas públicas são essenciais para que os direitos fundamentais saiam do papel, sabe? Como Carvalho destaca. Sem elas, liberdade, igualdade e dignidade humana ficam só na teoria. O Ismânio complementa essa ideia, né? Dizendo que as políticas públicas são as ferramentas para concretizar a cidadania no Estado constitucional. É como se elas fossem a ponte entre o direito e a realidade. E o judiciário? Bom, o judiciário tem que garantir que essa ponte seja construída e que ela se mantenha firme. Fascinante. Agora, vamos mergulhar na relação entre direito e política na construção da sociedade. Para isso, a gente precisa entender duas teorias: o substancialismo e o procedimentalismo. O Streck, um autor super renomado, ele contextualiza essa discussão dentro do constitucionalismo e da jurisdição constitucional. Exatamente. Essas teorias são como lentes, sabe? Que nos ajudam a entender como direito e política interagem para moldar a sociedade. O substancialismo, por exemplo, ele defende que as decisões judiciais elas devem promover políticas públicas. E com base em quê? Nos princípios constitucionais. É como se os direitos fundamentais fossem o norte para a atuação do judiciário. E aí vamos continuar nosso mergulho. A primeira parte foi intensa, hein? Desvendamos políticas públicas, substancialismo, procedimentalismo, quanta coisa. É verdade, foi bastante coisa. Mas foi crucial para a gente entender melhor esse universo da magistratura, né? E agora? O que mais a gente vai explorar nesse nosso deep dive? Que tal a gente se aprofundar no ativismo judicial? É um tema que sempre causa bastante debate, né? Ah, com certeza. A gente ouve muito sobre juízes legislando, né, indo além dos seus limites. Mas também tem casos em que o ativismo judicial parece ser o único jeito de garantir direitos.
É complicado, né? É, sem dúvida. O ativismo judicial é quando os juízes, né, eles vão além da simples aplicação da lei. Eles usam uma interpretação, digamos, mais ampla da Constituição para influenciar a ordem social, a política. Tete Wallender, por exemplo, eles definem como a participação dos juízes na elaboração de políticas, né, que, em tese, deveriam ser definidas por outras instituições. Entendi. Então seria como se o juiz, em vez de só aplicar a lei friamente, ele considerasse o contexto social, político, para tomar uma decisão que realmente promovesse mudanças na sociedade. Exatamente. É uma interpretação mais expansiva das normas, sabe? Uma intervenção nas políticas públicas. Suprir as lacunas da lei, ter um protagonismo judicial na resolução de problemas sociais. O Garapon, por exemplo, ele destaca o papel do Supremo Tribunal Federal, né, na determinação do significado da Constituição, e como essa atuação política leva à judicialização da política. Mas isso não causa um desequilíbrio entre os poderes. Afinal, quem deveria criar leis, definir políticas públicas é o legislativo, não é? Essa é uma das grandes críticas, né? A possível usurpação das funções do legislativo pelo judiciário. E tem também a questão da legitimidade democrática, né? Os juízes não são eleitos pelo voto popular. E sempre existe o risco da subjetividade nas decisões. Sunstein, por exemplo, ele relaciona o ativismo judicial à frequência com que os tribunais invalidam as ações de outros poderes, principalmente do legislativo. E como a gente diferencia o ativismo judicial da judicialização da política? É a mesma coisa. O Barroso faz uma distinção importante. A judicialização é um fato, uma consequência, né, do nosso modelo constitucional. A Constituição dá ao judiciário a função de garantir direitos, né? Já o ativismo judicial é uma atitude, uma escolha do juiz de interpretar a Constituição de forma mais ampla. Então, a judicialização seria o pano de fundo e o ativismo seria uma ferramenta que o juiz pode usar ou não, dependendo do caso. Isso, perfeito. E essa diferença é fundamental para a gente entender esse debate sobre o papel do judiciário hoje em dia. E o neoconstitucionalismo? Qual a relação com o ativismo judicial? O Sarmento, ele argumenta que o ativismo judicial é uma conquista do neoconstitucionalismo. Ele destaca a influência da doutrina constitucional no STF, que tem usado princípios mais abertos, ponderação de interesses, referências filosóficas, tudo isso para fundamentar as decisões. Então, para o Sarmento, o ativismo judicial seria uma forma de dar vida aos valores da Constituição, né? Uma interpretação mais justa, mais adequada à realidade. Exatamente. Mas mesmo dentro do neoconstitucionalismo, tem quem defenda a autocontenção judicial, principalmente em áreas que não são especialidade do judiciário, como economia, políticas públicas. Seria tipo cada macaco no seu galho, né? O judiciário precisa ter cuidado para não invadir áreas que não são de sua competência. Isso aí. Autores como Sarmento, Melo, Binemboge, Ávila, eles defendem essa autocontenção em casos específicos, né? Considerando a expertise de outros órgãos, o grau de tecnicidade da matéria. Que entendi. Mas e na prática? Como tudo isso se aplica? Como o ativismo, a judicialização, a autocontenção, como eles aparecem no dia a dia de um magistrado? Um exemplo bem claro é a judicialização da saúde. É um fenômeno que não para de crescer no Brasil e coloca em questão a relação entre direito e política, os desafios de garantir o direito à saúde e os limites da atuação do judiciário. Perfeito. Vamos a esse exemplo para entender como esses conceitos funcionam na prática. O Supremo, por exemplo, como tem se posicionado diante da judicialização da saúde. O STF ele sabe do impacto das suas decisões, né? E tem estabelecido critérios para analisar os pedidos de tratamento médico, medicamentos, tudo isso fora da lista do SUS. É uma busca por equilíbrio entre garantir o acesso à saúde e a sustentabilidade do sistema. Que critérios são esses? É importante a gente saber, né? Afinal, estamos falando com futuros magistrados. Claro. No ECOM 06.071, que trata do fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, o STF definiu alguns requisitos. Primeiro, tem que ter a negativa administrativa, ou seja, o paciente precisa ter tentado conseguir o medicamento pelo SUS e ter recebido não. Segundo, precisa comprovar a eficácia e a segurança do medicamento com base em estudos científicos. Terceiro, precisa demonstrar que não existe outro medicamento na lista do SUS que possa substituir o que está sendo pedido. E por último, comprovar a incapacidade financeira de arcar com o tratamento. Então, a STF busca garantir o acesso aos medicamentos, mas impõe limites para evitar sobrecarregar o sistema público, certo? Exatamente. E essa preocupação também está presente no EI 136243, que define as competências e os critérios para o custeio de medicamentos que não estão na lista do SUS. É mais uma tentativa de equilibrar o direito à saúde com a gestão eficiente dos recursos públicos. E o processo estrutural? Como ele se aplica à judicialização da saúde? O processo estrutural é uma abordagem que busca resolver problemas
sistêmico, sabe? Ele vai além dos casos individuais. Na saúde, ele pode ser usado para promover mudanças estruturais no sistema, garantindo o acesso universal e a qualidade dos serviços. Ou seja, em vez de só conceder um medicamento para um paciente específico, o processo estrutural busca soluções que beneficiem toda a população. Exatamente. É o judiciário atuando de forma mais proativa, né? Buscando soluções que realmente transformem a realidade e garantam acesso universal à saúde. E a avaliação de políticas públicas. Qual a importância dela nesse contexto? A avaliação de políticas públicas é fundamental para a gente garantir que as ações do governo sejam, de fato, eficazes e eficientes. É uma forma de identificar os pontos fortes, os pontos fracos, corrigir erros e, principalmente, melhorar os resultados. E como essa avaliação pode ser feita? O Cavalcante, ele classifica a avaliação de políticas públicas de acordo com vários critérios, né? Função, momento, aspectos avaliados, posição do avaliador. E ele destaca que existem vários tipos de avaliação: administrativa, judicial, política. E qual a diferença entre monitoramento e avaliação? Para quem está estudando para magistratura, esses conceitos podem parecer confusos. O monitoramento é como acompanhar as atividades, né? Ficar de olho para ver se as coisas estão caminhando bem, para identificar desvios e corrigir o rumo. Já a avaliação é um processo mais amplo que busca emitir um juízo de valor sobre os resultados da política. É analisar o impacto, a efetividade. Entendi? Monitorar é ficar de olho e avaliar é dar uma nota para a política, certo? Isso. E quem pode fazer essa avaliação? Pode ser interna, feita por órgãos do próprio governo, ou externa, realizada por profissionais independentes, o que garante maior imparcialidade. E na judicialização da saúde, como uma avaliação externa pode ajudar na tomada de decisão. No tema 698, que a gente já mencionou, o STF conheceu a importância da avaliação externa para embasar as decisões judiciais. O tribunal determinou que, em casos de problemas graves no serviço de saúde, a administração pública precisa apresentar um plano para resolver a situação. E esse plano pode ser avaliado por especialistas independentes. Então, o judiciário pode usar expertise de profissionais de fora para avaliar a qualidade dos serviços de saúde e determinar as medidas necessárias para garantir o acesso universal. Exatamente. É uma forma de garantir a efetividade do direito à saúde, de promover a justiça social. E a avaliação política, feita pelo Legislativo, como ela se encaixa nesse debate? Tanto a Constituição Federal quanto as constituições estaduais, como a de São Paulo, dão ao Legislativo o poder de fiscalizar o Executivo, né? E isso inclui avaliar as políticas públicas. Então, a avaliação política é uma forma do legislativo fiscalizar o executivo, garantindo a transparência e a responsabilidade na gestão das políticas públicas. Isso mesmo. É garantir a participação democrática na formulação e implementação das políticas e que elas atendam aos interesses da sociedade. Nossa, quanta informação. Acho que essa análise da judicialização da saúde nos deu uma visão privilegiada de como a política e o direito se conectam na prática. Sem dúvida. E essa é só uma das áreas em que essa relação se manifesta. As questões ambientais, educacionais e segurança pública, cada área tem suas nuances e desafios, mas a interação entre política e direito está sempre presente. Parece que a vida de um magistrado não é nada fácil. Mas, com certeza, é uma profissão desafiadora e essencial para construir uma sociedade mais justa. Com certeza. E para quem está se preparando para essa jornada, mergulhar nesses temas é fundamental. Compreender a complexidade da relação entre política e direito, os desafios da judicialização, a importância da avaliação de políticas públicas. Tudo isso é essencial para a atuação de um magistrado, uma atuação justa e eficaz. E aí? Prontos para finalizar nosso mergulho. Já passamos por tanta coisa, né? Política, políticas públicas, o tal do ativismo judicial. Nossa, é verdade. E a reserva do possível, lembra? Mas confesso que estou curiosa para saber o que mais você separou para essa última parte. O que mais a gente precisa entender sobre essa relação entre política e direito, pensando na magistratura. Que tal a gente voltar para a judicialização da saúde? A gente viu como o STF tem se posicionado, né? Criando critérios para fornecer medicamentos que não estão na lista do SUS, tentando equilibrar as coisas. O direito à saúde e o orçamento do sistema. Mas tem muito mais para a gente explorar. Verdade, a gente falou do erro aqui no TCC 6.461, né? Com aqueles requisitos para conseguir um medicamento. Mas você mencionou outro caso. O ERA 1 TCC 6.433, que falava sobre a competência para julgar esses casos. Pode explicar melhor? Claro. O AERO 366-643, ele basicamente define que se a ação envolver um medicamento que custa mais de 210 salários mínimos por ano, ela vai para a Justiça Federal. Se o valor for menor, fica na Justiça Federal, para organizar melhor, né? Os casos mais complexos, com medicamentos mais caros, vão para juízes com mais experiência, e os casos mais simples ficam mais perto da população, podem ser resolvidos mais rápido. Faz sentido, né? Faz. É como se fosse uma vara especializada para os casos mais complexos, né? E o ERO 366 Result HT3 fala também sobre quem paga a conta, né? O custeio desses medicamentos. Sim. A decisão diz que a União é quem tem que pagar pelos medicamentos que não estão no SUS, mesmo que o processo seja contra um estado ou município.
Isso garante que todo mundo tem acesso, sabe? Independente de onde a pessoa mora. É como se o STF dissesse: olha, a responsabilidade de garantir o direito à saúde é da União, não importa quem foi processado. É uma forma de garantir justiça e igualdade, né? Exatamente. E além desses dois casos, a gente não pode esquecer do tema 698, que trata da intervenção do judiciário nas políticas de saúde. A tese fixada nesse tema diz que o judiciário pode sim atuar para garantir o direito à saúde, mesmo que isso signifique interferir em políticas públicas do executivo. Mas, em vez de ficar ditando medidas específicas, o juiz deve orientar a administração pública a apresentar um plano para resolver o problema. Então o judiciário pode dar um empurrãozinho no executivo, mas sem invadir a área deles, né? É como um maestro, ele conduz a orquestra, mas não toca os instrumentos. Perfeito. E o tema 500, que trata do fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, também é importante. A regra geral é que o juiz não pode obrigar o governo a fornecer medicamentos sem registro, mas existem exceções. Por exemplo, se a Anvisa estiver demorando muito para analisar o pedido de registro e essa demora colocar em risco a vida do paciente, o judiciário pode intervir. É como se dissessem, a regra é não fornecer, mas em casos excepcionais, se a burocracia estiver atrapalhando, o juiz pode agir. É um tema bem delicado, né? Exige muita responsabilidade. Com certeza. E por falar em responsabilidade, lembra do processo estrutural? É uma ferramenta muito importante para promover mudanças no sistema de saúde como um todo, criar protocolos, ampliar a rede de atendimento, investir em pesquisa. É olhar para cima, né? Buscar soluções que beneficiem todo mundo, não só casos isolados, e a avaliação das políticas públicas é essencial para garantir que essas mudanças aconteçam de verdade e tragam resultados, né? Exatamente. É preciso acompanhar, avaliar, corrigir o que não está funcionando. Sempre buscando garantir o direito à saúde e à justiça social. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nesse Deep Dive. Começamos explorando o conceito de política e chegamos até a judicialização da saúde, passando por ativismo judicial, processo estrutural, avaliação de políticas públicas. Pois é. E o mais legal é que essa jornada não termina aqui. A relação entre política e direito está sempre mudando. É dinâmica, complexa. Quem quer ser magistrado precisa estudar sempre, buscar novas ideias e dialogar com a sociedade. Só assim a gente constrói um sistema de justiça mais justo, eficiente, democrático. E você que acompanha a gente nesse mergulho, continua explorando, questionando, aprendendo. O caminho para a magistratura exige muito estudo, muita dedicação e um olhar crítico para a realidade. É isso aí. Esperamos que esse Deep Dive tenha ajudado você nessa jornada. Até a próxima!